Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. E no episódio de hoje, a gente vai falar de estratégia de negócios aplicada para uma entidade do terceiro setor, né? Uma entidade sem fins lucrativos. E para falar de tudo isso, está aqui comigo hoje meu sócio, como sempre, Raul, então Bruno e Raul pela Transforma Negócios. E nossos convidados que são muito mais que queridos, que amigos, né? Vanderlei Vieira. Boa noite, Bruno. Valeu. Boa noite, Raul. Olá. Ex-presidente da Ariel, né, da gestão anterior. E também Cássio Nogueira, que é o atual presidente da Ariel no exercício vigente, né, Cássio? Boa noite, Bruno. Boa noite, Raul. Boa noite. Top. E antes de mais nada, poxa, como sempre, né, obrigado por vocês toparem essas doideiras nossas aqui, mas acima de tudo, né, obrigado por vim aqui para trocar uma ideia, a gente poder falar de estratégia, falar de negócios e compartilhar o que a gente sabe, né? Porque tem muita gente no mundo aí fora que quer empreender, muitas vezes do terceiro setor, ou não, pouco importa, mas quais são as estratégias que a gente usa, né? Quais são as boas dicas, as boas práticas que a gente pode compartilhar, gerar conteúdo, gerar conhecimento, né? E se a gente guardar conhecimento pra gente, acho que não tem muito valor, né? Conhecimento é legal quando a gente joga para fora, né? E compartilha com todos os demais. Então, obrigado aí por estar aqui conosco nessa aventura bem legal. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho quem é Vanderlei, quem é Cássio. Querem se apresentar aí muito brevemente para a gente, por favor? Vai por ordem cronológica aí, Cássio? Cronológica ou alfabética? Vamos lá, eu já vou me apresentando aqui. Bom, meu nome é Vanderlei e eu sou empresário no setor contábil, atualmente como CEO da Atlas Contabilidade, e tive uma oportunidade muito rica de ter presidido a Ariel, né? Então, vou falar um pouquinho aí de todas essas experiências. Eu brinco que na Ariel, né, se a gente fosse pegar a carga horária mais conteúdo programático, daria um MBA. Né? É uma experiência muito rica, né? Uma relação de troca muito interessante que a gente vai poder aqui compartilhar um pouco e vamos dizer assim, até legal que a gente acaba fazendo uma viagem, né, no passado recente. O AD e MBA podia ser de Ariel mesmo. Exato, exato. Gestão da Ariel. Mas eu acho que nem um MBA ensinaria tudo que a Ariel ensina, né, cara? Sim, MBA bom, né? Diga-se passagem. Demais. E quem é Cássio Nogueira? Bom, pai do Arthur Nogueira. Pai do Arthur Nogueira também, do Vicente Nogueira agora também. Aí, ó. Família em franca expansão. É verdade, família Nogueira. Bom, eu sou empresário também do ramo metalúrgico, tenho a fábrica em Iracemápolis, né? Então viajo todo dia essa longa viagem para Iracemápolis, vou e volto. Tô na Ariel aí com o Vanderlei já há 4 anos e até como vice-presidente do Vanderlei, do qual eu não chamava de vice-presidente, eu chamava de trainee, né? segui os passos do Vanderlei aí durante a última gestão dele, no qual tive um pré-aprendizado e quase uma MBA, porque MBA ficou com o Vanderlei mesmo. Mas, e agora como presidente da Ariel, né, já no início da gestão, no início desse ano, já atuando firmemente nessas primeiras semanas e vamos aí para frente. Qual foi o exercício de mandato seu, Vanderlei? Foi de 2019 a 2022, né? Acabou sendo uma exceção, né? Até falando um pouquinho, conectando com governança, com sucessão, a Ariel tem uma tradição, né, de ter toda uma estrutura de governança, de sucessão que ao longo da jornada dela, que é de 60 anos, nós não tivemos uma repetição de 2 mandatos de presidente. Acabou sendo uma situação em que nós nos deparamos com a pandemia, então foi uma exceção. Legal. Então eu tive um período um pouco mais longo aí. Eu brinco que quando estava chegando no final, né, quando é algo que você não gosta, você vai lá e faz o risquinho na parede. No caso da Ariel, a gente fazia coraçãozinho, tipo, falta alguns dias para terminar a jornada, né? Mas foi uma jornada rica. E Cássio, 23 a 25, né? 25, então são 2 anos. 2 anos. Tá bom. Não quer repeteco, tentar de repente é o segundo. Seguir o rito de 2 anos cada presidente. Não, legal. Mas a gente está aqui já até começando a falar, né, sobre tempo de gestão e etc e tal, mas antes de mais nada, quem é a Ariel? Né, nesses 60 Perfeito. anos de história, qual é a história da Ariel, como ela nasceu, para que ela nasceu, qual é o propósito dela, Perfeito. né? E saber quem é a Ariel para daí falar de propósito e a gente conecta tudo isso com estratégia, né? Legal.
A Ariu ela vai completar 60 anos, então ela foi fundada em 11 de março de 1963. Né? Ela foi fundada pela senhora Aparecida Rodrigues, que ela tinha um sobrinho, Laerte, que era portador de síndrome de Down, e o Laerte foi o primeiro atendido da Ariu. E a Aparecida Rodrigues ela conheceu um método através de um médico, se não me falha a memória, acho que era Raimundo Veras o nome dele, no Rio de Janeiro, que foi para Filadélfia, Filadélfia, nos Estados Unidos, conhecer uma metodologia onde você trabalhava toda a parte de estimulação sinestésica, todo um trabalho de terapia para, vamos dizer assim, melhorar a condição, inclusive, cognitiva. Então, ela trouxe essa metodologia para cá e depois ela contou com outras empreendedoras sociais, né? Foi a Olga Foster, que, inclusive, também fundou a PAI, né? Tivemos a De Andrea, depois aqui a gente pode recapitular o nome, porque é importante fazer, a gente não lembra de todos os nomes de todas as pessoas envolvidas nessa jornada, mas elas fundaram a ANIL, que era a Associação de Neurologia Infantil, e aí até teve uma situação com o próprio Conselho de Medicina, porque como tratava da questão da neurológica, e é uma questão médica, e a ANIL era uma instituição de reabilitação, teve que trocar o N pelo R. Olha que legal. Aí virou ARIL, Associação de Reabilitação Infantil Limeirense. Bacana, Que né? legal. Então aí ela vem a esse longo dessa jornada, e agora em março nós completaremos 60 anos de história, né? E ao longo dessa história foi uma trajetória muito rica, né? Onde a ARIL foi implementando vários métodos, foi ampliando o seu atendimento, as suas áreas de conhecimento. Então, a ARIL é uma instituição que eu diria que, das que atuam no setor, ela atua em saúde, educação, assistência e esporte. Ela atua nos 4 eixos, vamos dizer assim, dada a multidisciplinariedade do atendimento que a ARIL desenvolve. Então, é muito rico o que ela foi construindo ao longo do tempo, né? Que legal, cara. E 60 anos tem história, hein? Bastante. História e experiência. Não, e quanta empresa, né? Independente agora, né? A gente está falando aqui do terceiro setor, né? Mas quantos negócios não perduram 60 anos, né? Pelo contrário, são raros aqueles que perduram por tanto tempo, né? Então, toda a gestão que tem que ter por trás disso para que ela sobreviva a esse passar dos anos e consiga ter tanto sucesso como tem aqui na cidade, né? Quantos Perfeito. atendidos são hoje pela ARIL? Hoje a gente está com 800 atendidos. É uma faixa aí, hoje tem a capacidade de 800 atendidos. Isso varia aí de 400 a 700 normalmente por mês. E é legal também que tem tanto Limeira quanto Iracemápolis. Iracemápolis, né? Perfeito. Iracemápolis tem hoje 83 atendidos e está aumentando para 98. Ai, que legal. É, E cara, lá em Iracemápolis daí tem, né, aqui em Limeira tem algumas especialidades, em Iracemápolis agrega o TEA também, né? Iracemápolis, o foco de Iracemápolis é o atendimento ao TEA. TEA, para quem está ouvindo a gente e não conhece. Transtorno do espectro autista. Aí, legal, cara. E, poxa, queira ou não queira, a gente fala aqui dos atendidos, né, das crianças e tudo mais, mas a transformação que isso causa na vida não só da criança, mas da família como um todo, né? Então, a Sim. história da ARIL, em 60 anos, né, quantas vidas, quantas famílias ela já transformou, né, nessa trajetória toda e quantos presidentes já na história? Eu não vou lembrar de cabeça, mas foram vários, hein? 60 anos, vamos colocar pelo menos 30 presidentes aí, né? E aí, onde vocês se conectaram? Da onde a ARIL surgiu na vida do Cássio, na vida do Vanderlei? Porque depois a gente vai falar também como que eu e o Raul nos conectamos Legal. com o ARIL, né? Eu estou na ARIL há 16 anos. Eu me conectei com a ARIL foi em 2006. Então foi até uma coincidência, foi quando eu fui para a Atlas, né? E o Marcelo Bianchi já tinha sido presidente, inclusive, da ARIL, e o Robson Bianchi, que é o Robinho, nosso sócio também, já participavam da ARIL. E eles me fizeram o convite para fazer parte, na gestão do Walter Furlan. E aí isso eu para entrar na diretoria pra ali entrar da na ARIL, diretoria, para conhecer, enfim, né, tudo mais. E aí você participa ali da reunião mensal, conhece a instituição, obviamente que quando você exerce uma função de presidente, a jornada é outra, né?
Mas ao longo desses 16 anos, tive a oportunidade de aprender muito, né? Então, passaram por ali vários presidentes, né? Então, Com perfis diferentes, competências diferentes, né? inclusive Diretriz. O Celso Nogueira, que pai do Cássio, que É já foi verdade. presidente, tá virando um legado de Verdade. família, né? Bandeira já tá na Então cena, teve já Tá infiltrado. o que Walter, legal. o Walter Furlan, depois, se não me falha a memória do Walter, veio o Didi Piscinin, depois o Robinho, depois do Robinho Depois foi veio o Celso o Nogueira, Celso. depois veio o Tiengo, do Tiengo veio o Caurim, do Caurim veio o Du Ferreira, não, foi Ao antes, o contrário, Du né? Ferreira, depois o Caurim, e depois eu Você já. assumi. Então, Sem colar, hein? Sem colar. Que isso, hein? né, que Retrospectiva de Tem 16 certeza anos. que ele tá imaginando O o quadro, quadro, né? na sala de reuniões que tem a foto de todos Pediu os bênção presidentes. pros quadros pra repetir. que coisa boa a gente lembra mais fácil, né? Às vezes o trauma marca também, né? É. E aí, Cássio, e Ariel, pra você, cara? E onde eu, ela na apareceu? verdade, até o Vanderlei já deu a dica aí, eu me conectei, o primeiro contato mesmo, com meu pai, né? Quando meu pai foi presidente, foi que eu já conhecia a Ariel, já tinha feito algumas visitas ali superficiais na Ariel, até pelo Demolei mesmo, já tinha tido algum contato com a Ariel, algumas doações que a gente fez. Mas mais a fundo, comecei a inteirar mais dos negócios da Ariel quando meu pai foi presidente. Mas ainda assim, acho que 6 anos depois, acho que mais na gestão do Vanderlei, que daí eu fui convidado pelo Vanderlei, na primeira gestão do Vanderlei, para fazer parte da diretoria. Aí eu comecei a participar mensalmente, acompanhar todos os passos da gestão do Vanderlei e na segunda gestão me tornei vice-presidente da Ariel. Então acho que 4 anos para cá seria o número ideal de conhecimento da Ariel. Deu pra Com mais treinar? envolvimento mesmo. Não deu para treinar ainda não. Mas, Vou não, treinar mas agora. bom, acho que a gente vai falar disso, mas a gestão do Vanderlei em si na Ariel, né, ela é bastante envolvente. Então, não tem como você ficar de fora quando você está participando da gestão do Vanderlei. Porque tem tarefas, foi atribuído o planejamento estratégico aí para transformar os negócios. Então, assim, com certeza tudo isso faz com que você aprenda, né? Aprenda e participe. Não tem outra forma de não estar inteirado quando você faz parte do desenvolvimento da Ariel. E Legal, só dessa frase a gente já falou de algumas coisinhas importantes para qualquer negócio, né? Sucessão, que nem sempre ela é aplicável para o teu negócio de repente, mas a sucessão está dentro da governança do negócio. Então, qual que é a governança do seu negócio, né? A questão é se você não tiver sucessão no seu negócio, você é o principal empregado do seu negócio, né? Você tá Porque preso. Você Sim. tá preso. Então você E não... dependendo do negócio, escraviza, inclusive. Exato. Exato. Então, você E a vai gente tem ficando. casos, né, cara? A gente Total. conversa com gente assim, que Total. fala, pô, me ajuda. Sim. Né? Tô preso no meu negócio. E não é isso, né? A gente quer empreender para dar liberdade, né? Exato. A E gente no fala caso muito, deles, aí é o sucessão com acento, né? Que é um sucessão mesmo. Sucessão. Né? Ou seja, porque se senta sucessor e sucedido na mesa e tem esse respeito e reciprocidade, né? Aí é outro nível de conversa, né? Com certeza. Mas aí, fala aí, vai, você já entrou no clima, já tá falando, tá soltinho. Ah, que você Onde quer que o eu Raul fale? se conecta, Caril? Ah, da Transforma? Não, Raul aqui- transforma em todo mundo, vai. Depois o Bruno fala também. Ah, é que na primeira parte, né? Primeira parte, então, eu e Bruno somos sócios da Transforma. Tem que explicar o organograma de relações. né? Isso. E eu com o Vanderlei somos sócios na Atlas, né? Então, acompanhar a trajetória, a evolução, é sempre um privilégio, né? Poder ir caminhando junto, né? Isso sem contar o Cássio, aí já é Nossa, aí tem uma longa história. uns 20 anos. 20 anos, né? Ou seja, das relações, acho que é uns 15 anos já de amizade, o Cássio é o mais antigo, já tá uns 20 já, pra mais, né? Pra mais, eu acho. Acho que é mais ou menos isso mesmo. E com o Vanderlei na jornada, que eu acabei até indo pra própria Atlas, que eu era cliente do Vanderlei até antes, né? Sim. E daí um barato o processo, né? E aí quando foi ver, aí eu virei, ele virou meu cliente. Na primeira empresa de consultoria que abriu e foi, né? Histórias passaram e a gente ficou sócio lá na Atlas, junto com todo o pessoal que o Vanderlei já falou, né? E aí muito gostoso, né? Você poder ter a oportunidade de participar na gestão numa entidade de um sócio, né? Então até legal o Vanderlei falar mais, mas eu acabei me conectando na Ariel
É bem o que o Cássio falou, não tem como se envolver, né? Eu acho que eu fui pego nisso daí do Vanderlei também, cara. Eu não percebi, não. Caiu na história do Vanderlei. Caí na história do Vanderlei. Bom, mas aí tá aí uma das competências do líder, né? Esse poder de convencimento. O envolvimento. Aí, ó. Não, mas é legal, né? E a Transforma Negócios para Ariel, como é que foi? Porque eu não tava na casa ainda, E né? legal o Vanderlei falar. Eu mesmo, né? Cheguei na Transforma Negócios a convite do Raul há algum tempo, né? E tudo mais, e tem sido uma jornada muito bacana. Mas quando eu cheguei lá, a Ariel já tava lá. Dentro da Transforma, sendo atendida pela Transforma Negócios, né? E a Ariel te acolheu bastante, né? Na tua entrada, no teu processo. Eu tô dizendo isso para até contar como que eu me conectei com a Ariel, né? Na verdade, não foi meu primeiro contato, assim como o Cássio. Por muitos anos já tive a oportunidade de ter diversos tipos de contato com a Ariel, mas nunca voltado a um tipo de ligação profissional ou de falar de estratégia para a Ariel ou de qualquer coisa desse tipo. Muito mais nas relações de, poxa, passar por lá, fazer uma doação, fazer um evento, contribuir com alguma coisa, mas tudo muito pontual e vamos embora, né? Viemos, ajudamos e fomos. Que a Ariel recebe muito disso. Sim. Né? E ótimo, quanto mais melhor, tá, pessoal? Depois a gente vai... Se alguém tiver em dúvida do para onde fazer uma doação, né? Você já faz um Pix, poderia pôr o Pix da Ariel já no podcast. Nossa, né? Toda a nossa equipe de produção que está aqui nos bastidores vai ajudar a gente com tudo isso. Vocês escutaram, né? O fundo, só a galera aplaudindo aqui. Bom, mas eu particularmente foi assim que me conectei muito mais diretamente com a Ariel e aí dizer um pouquinho disso, né? Você falou agora, o acolhimento. O quanto, quando eu cheguei ali para fazer todo esse trabalho de estratégia, né? E a gente falar de Ariel muito mais profissionalmente, porque tínhamos que pensar na sucessão, o que vinha pela frente para a Ariel, né? E como que ela continua e permanece sólida por tantos anos, né? E o quão eu fui acolhido ali, né, por todos os profissionais. E eu sempre disse uma frase, quem estiver assistindo aqui, as meninas da Ariel lá, as profissionais, as gestoras todas, elas já ouviram eu dizer isso várias vezes. O quanto eu entro aqui e saio 10 vezes melhor, mais energizado, mais... eu saio bem de lá. É gostoso estar lá dentro, né? Então, a Ariel acho que a gente deu para resumir aqui um pouquinho de que é a Ariel em Limeira e o poder que ela tem, né? E, de novo, de verdade mesmo, quem tiver a fim de entrar no barco é sempre muito, muito bem-vindo aí para ajudar, né? Mas e aí, a gente está falando disso, né? Estratégia, transforma negócios, a Ariel e pensar em sucessão, em durabilidade, sustentabilidade, né? Como que ela dura. Até antes de olhar para o futuro, né? Vanderlei, diz pra gente aí, cara, o que foram esses... Tanto o seu, mas como o da Ariel também, como instituição, né? O que foi de aprendizado, cara, nesse tempo todo? Diria assim, aprendizado, conquistas e tudo que vocês conseguiram construir nesses últimos anos ali para a Ariel. Perfeito. Primeiro é importante, Bruno, Raul, né? O próprio Cássio acompanhou tudo isso, que é muito diferente você participar ou fazer a gestão de uma empresa da qual você é sócio, e outra é você participar e fazer a gestão de uma instituição na qual você vai ter uma curta passagem, entre aspas, né? Porque você continua conectado com a instituição, tem conselho, tem vários outros órgãos da gestão, né, da governança, como eu comentei, mas é como você lida com isso e como você exerce a liderança, né? Então, foi o grande aprendizado, foi quando eu cheguei na Ariel como presidente da Ariel, eu tive uma boa lição, né? Que é escutar e escutar primeiro, né? Porque eu levei as minhas expectativas, né? Enquanto diretor da Ariel, eu fui com meu checklist ali de várias questões que eu ia solicitar para a Jane, coordenadora geral da instituição. E a Jane trouxe as demandas dela, né? E ali a gente já teve esse pacto, né? No sentido de, poxa, compreender, ouvir, entender de fato quais são as demandas da instituição. No nosso negócio, muitas vezes a gente coloca as nossas prioridades na frente. Numa instituição, não. Então, você precisa entender e separar isso, né? Aquela coisa de cheguei chegando, né? Mas tem um ponto entender importante. Entender até a cultura, né? Porque a partir que você entende a cultura, você consegue se conectar melhor enquanto líder, né? Então, esse foi o principal aprendizado que eu tive. A partir dali, eu comecei a compreender um pouco mais da cultura, do jeito de ser da Ariel, e qual seria a melhor forma de eu exercer minha liderança na Ariel, né? Que era muito mais de ouvir, colaborar, apoiar, do que necessariamente exercer um papel meio top-down, sabe? Olha, tem que fazer, executar, cumprir. Então, ali eu tive um grande aprendizado nesse sentido, né?
E é toda uma evolução, né? Tanto que quando falar de estratégia, quando conectamos a Transforma, o Raul, a gente sempre conversava a respeito, e acho que ele percebeu, porque ele tem uma sensibilidade fora da curva, como ele diz, não da sensibilidade dele, mas ele fala muito desse muito termo fora da curva, que era um legado que eu queria deixar para a Ariel, né? De conseguir colocar em prática um planejamento estratégico, ou pelo menos colocar uma semente na instituição onde houvesse esse estímulo para que as pessoas participassem efetivamente do desenvolvimento, né? E aí na instituição também é uma característica diferente, porque aí não é top-down, é mais de baixo para cima, porque as pessoas que estão dirigindo a instituição, elas não vivem tanto o dia a dia da instituição como elas vivem na empresa delas. Então nós não podemos ter a pretensão de achar que nós temos o conhecimento do dia a dia do que rola na organização. Nós somos voluntários que temos inclusive limitação de tempo. Então o grande desafio é você ser um facilitador, um patrocinador para que eles sintam a necessidade de ter um plano estratégico e eles participem disso. E aí a Transforma veio com o Raul e depois você, Bruno, foi conectado nesse projeto, né? Que a gente fez um primeiro ciclo e agora o Cássio vem já no segundo ciclo dando continuidade. Então, uma semente que foi colocada aí nesse sentido, né? Sim, e acho que até um ponto que é bacana para deixar claro, não que a Ariel até então não tivesse uma estratégia, porque acho que ninguém sobreviveria ao mercado Perfeito. por 60 anos sem ter uma estratégia. Perfeito. É claro que não. Né? E também longe da pretensão da Transforma Negócios chegar aqui e falar, vamos criar a estratégia para o seu negócio. Não. Porque a gente sempre diz bastante, né, Raul? A gente não cria, a gente não transforma seu negócio para você e nem por você, mas a gente transforma com você. Perfeito. E foi assim com a Ariel, né? Quando a Ariel sentou na mesa com a gente, através de você, presidente, e o Cássio, que naquela situação vice, mas fazendo uma estratégia colaborativa, chamando todos os líderes para compartilhar daquilo e fazer uma construção mútua, né, em conjunto. E aí acho que dá para dizer que é realmente uma grande conquista fazer essa transformação na estratégia que já existia. Sim. Né, e que funcionou por muito tempo, né, senão não estaríamos aqui 60 anos depois, né? E o momento para se fazer isso, né, que é um processo de conquista, é um processo de gerar confiança, né? É uma jornada, né? Então, a gente teve que compreender, como eu falei, a instituição, a cultura, como que a liderança, né, seja uma cultura totalmente orientada ali a propósito, acolhimento, diferente de uma organização que já tem um viés mais resultado, cobrança, meta, enfim. Então, são questões muito sutis, né? Sim. Mas como você bem colocou, sempre existe uma estratégia, né? Sempre você tem algo para ser colocado como objetivo, por exemplo, a própria sucessão, né? Eu brinco Claro. que eu era o último dos moicanos da Ariel. Quando eu cheguei, eu olhava na mesa, tinha vários empresários, várias pessoas com N competências, experiências, e foi passando o tempo, eu fui olhando e eu não via gente chegando, né? Então foi um desafio inclusive de sucessão, né? Junto com o Cássio, foram praticamente uma renovação total de diretoria, né, Cássio? Uhum. E assim a gente também conectou voluntários, diretores que de fato tivessem uma conexão com a instituição, não só do ponto de vista profissional, daquilo que eu posso trazer dos meus conhecimentos, mas uma conexão com a instituição. Claro. Então nós fizemos ali várias iniciativas, vai visitar, vai conhecer, ver como é. E desse primeiro ciclo, de 20 ficaram 10. E o Cássio agora está trazendo mais 10 novos diretores. Isso que eu ia comentar, o Cássio está trazendo bastante gente também. A ideia principal, até que o Vanderlei comentou, como formou uma equipe, que na verdade nós nos tornamos amigos, né? Até Fábio Macedo, por exemplo, virou meu amigo, né? Então, Luciano Faber, né? São todos diretores da Ariel que eu conheci da gestão do Vanderlei, porque eu não conhecia em outros lugares, conheci através da Ariel. Então, um abraço pro Luciano e pro Fábio. Becari, se eles não agradecerem a gente depois, é porque eles não assistiram o podcast. Tem que falar o código, né? Obrigado. Então, depois dessa diretoria que entrosou, que ficou bem montada, a gente aí teve esse filtro do Vanderlei e tudo mais, que é o dia a dia, o normal da Ariel. Agora,
eu decidi não mudar essa diretoria que seria a gestão, né? São 7 gestores ali, tesoureiro, secretário e tudo mais, que está rodando muito bem, que está bem entrosado, e trazer sangue novo, né? Carne nova para a Aril, com potencial de voluntariado. Que daí vem alguns diretores novos que estão com vontade, que estão com, vamos falar assim, com desejo de ajudar a Aril em eventos, em patrocínio, em correr atrás. Precisa buscar, não sei, vou dar um exemplo aqui, não aconteceu ainda, mas pega a marmita daqui de Limeira para levar o pessoal de Iracemápolis. Aparece um diretor desse que vai pôr no carro dele e vai levar para lá. Então, diretor que vai facilitar toda a gestão da Aril, além de já ter os diretores da gestão que estão lá empenhados para fazer o negócio acontecer. Vanderlei falou de um ponto que me veio à mente, né? De algumas conversas que nós tivemos durante esse último ano, quando a gente falou de estratégia para a Aril, né? E realmente a Aril ela tem um propósito um pouco diferente de uma empresa normal, comum, né? Porque ela não tem essa orientação na cultura dela para resultados, né? Ela tem uma orientação muito mais forte ali para acolhimento, propósito e etc. Mas não quer dizer que ela não tenha que dar resultados. Perfeito. E o que me veio à mente foi o quanto a gente teve que trabalhar, a gente conversou sobre tudo isso, o Cássio também, Raul juntos, né? De como a gente fala de resultado num ambiente de acolhimento, onde a gente tem que valorizar todas as pessoas. E, para ficar claro, não que numa empresa você não deva fazer isso. Pelo contrário, eu estou dizendo tudo isso para falar o quanto a gente deve valorizar as pessoas, acolher, né, para poder chegar em resultados, né? Mas foi sempre uma batalha a gente conseguir traduzir tudo isso, sim, né? Sim. E o resultado acaba sendo uma consequência natural, não é tão natural assim, né? Mas uma vez que você tem uma orientação a propósito, tem clareza disso, e você começa a trabalhar a instituição no sentido de gerar conhecimento, de gerar aprendizado, naturalmente isso gera inovação. Por exemplo, uma grande inovação que nós fizemos no planejamento, nessa revisão de planejamento, foi envolver o poder público. Dialogar com o município, dialogar com a Secretaria da Educação, entender quais são as demandas. Então, é um trabalho altamente participativo, isso vai desenvolvendo competências. Exemplo, a Aril, na área de captação, sustentabilidade, nós conseguimos desenvolver projetos de captação via ICMS, via imposto de renda, que a gente chama lá do esporte unificado, que foi um teste que nós fizemos no nosso clube aqui na cidade, onde você traz a pessoa com deficiência, a pessoa que não tem a deficiência, e elas partilham, elas formam uma dupla. Então você tinha dupla de bote, você tinha dupla de natação, você tinha o basquete unificado. Então todas essas iniciativas que é justamente tornaria uma instituição de portas abertas, né? Para que a sociedade includente, mesmo, né? Ou seja, ela gerar inclusão de dentro para fora e trazer a sociedade para dentro. Infelizmente, a pandemia ela acabou interrompendo esse projeto. E ele está sendo retomado agora, né, Cássia? A gente conseguiu fazer a captação do recurso. Ou seja, quando a Aril colocou esse projeto de captação de ICMS, teve uma empresa em São Paulo que falou, cara, agora ela praticamente captou 100% desse projeto, assim como tem outros que vêm sendo desenvolvidos. Então, voltando ao aspecto da questão do resultado, a instituição ela precisa ter resultado, e a principal competência que ela desenvolve é esse olhar das pessoas, esse olhar da participação de quem está ali no dia a dia, na gestão, na coordenação, para fazer isso fluir, acontecer e não ter nenhuma dependência, que o presidente acaba tendo um papel mais institucional, né, apoiando, do que necessariamente mergulhado ali no dia a dia da instituição, né? Com certeza. E é interessante que isso acaba sendo até degrau de maturidade mesmo, né? Sim. Que eu estava refletindo sobre a mentalidade do ou. É uma coisa até que alguns autores colocam, bacana sem fazer menção, né? Jim Collins, na literatura dele, coloca isso, que é a mentalidade do ou, mentalidade do e. A gente coloca às vezes, né? Orientado às pessoas ou resultados. A vida ela é complexa o suficiente para a gente abraçar o E, né? Pessoas e resultados. Sim. Né? É pensar em 60 anos e pensar no agora. Perfeito. Então, não são escolhas para serem feitas.
são demandas para serem conciliadas. E muda bastante a perspectiva, né, quando a gente olha dessa forma, pelo menos mudou para mim. E nesse sentido até, eu achei bem interessante que até a gente começou falando de empresariado e entidade, né, e o quanto é um estilo ou outro, e o quanto não é um estilo e outro, né? E o que você aprendeu, né, enquanto empresário, sendo presidente de uma instituição, e o que você acha que você vai aprender, né? O que já melhorou na tua vida na prática, na Metalfran, né? Vamos fazer devida publicidade, né? Sim. Para fazer a gente tem que estampar aqui os logotipos. Já tem que trazer Metalfran aqui, Atlas, Ariel, já coloca todo mundo aí, né? A Ariel tem uma experiência, tem um histórico muito grande, até devido dos 60 anos. E outra, eu tô vindo agora com uma gestão na Ariel que não tá simples de acompanhar, porque eu tô sucedendo o Vanderlei, né? Então a gente já começa no nível, A né? pressão tá alta. Então, assim, resumindo bem breve, em algumas palavras, eu acho que a Ariel tá trazendo muito mais aprendizado para mim, que eu vou poder aplicar na Metalfran, a publicidade, Show, manda ver, na por favor. Metalfran, do que eu levei da Metalfran para a Ariel, né? Acho que até pela Metalfran ser uma empresa pequena, lá do interior de São Paulo, lá de Mas é uma Iracemápolis, galvânica especializada em... Então, a gente, na verdade, assim, a Ariel é muito grande, tem muito profissional, tem Quantos profissionais tem hoje, Ariel? 120 profissionais na Tem Ariel. que ficar um agradecimento empresa, a todos né? eles, né? É uma empresa um enorme, agradecimento né? especial a todos eles, né? Espero que possam estar vendo aqui, né? Afinal, é tudo fruto e consequência do trabalho deles, né? Sem dúvida. Mas 120, 800 atendidos, ou seja, os números eles impressionam. São impactantes, né? Perto do que eu produzo, por exemplo, na minha empresa. Então, assim, é bem diferente. É uma empresa enorme, a Ariel, e quando você lida, principalmente, que é o negócio da Ariel, que é pessoas, né? Na Metalfran, vai naquele ISO 9000, processo, faz aqui, faz mais ali. orientado à eficiência. Eficiência, né? Produção, a gente precisa de produtividade. Agora, na Ariel, é pessoas. Então, quando você vai lidar com pessoas, cada um é de um tipo diferente. Então, o gestor tem que estar muito bem preparado e tem que ter o que a gente estava falando, uma orientação, né? Qual é o propósito da Ariel, né? E isso, quando a gente fala do propósito, não é só nos resultados, por mais que os resultados sejam um bom atendimento, sejam uma eficiência dos atendidos e tudo mais, um desenvolvimento dos atendidos. Não tanto falar do resultado financeiro, mas é o que a gente consegue colher dos funcionários, dos colaboradores, e o que eles desenvolvem dentro da Ariel. Então, isso que é o mais importante, né? Quem faz a gestão estrategicamente da Ariel não é diretamente o presidente. A gente está lá, institucional, né? Mas para facilitar, acho que até o Vanderlei comentou que é um facilitador. Mas quem faz toda a gestão da Ariel deve ser, e é isso que acontece hoje, são os próprios funcionários. Ó, frase muito parecida com a nossa, hein? A transforma negócios, facilita a estratégia, mas quem cria a estratégia é você, é o empresário, é o cara que está na frente do negócio. A gente facilita o processo, né? Mas aí voltando para o teu caso, né, Cássio, ainda tem uma diferença sensível de negócio da Metalfran, seu negócio ali, e a Ariel, porque a Ariel é uma prestação de serviço ainda, né? Sim. A Metalfran tem um produto, por isso até um pouco mais cartesiana, a eficiência. No fim das contas, tem um outro debate que a gente pode trazer para a mesa, que todo produto também tem uma prestação de serviço por trás. Tudo é pessoa. Né? Tudo é Negócio pessoa, todo, exato, sim. exato. Mas é uma diferença sensível, Sim, né? Inclusive, na Metalfran é uma prestadora de serviço também, né? Exato. Mas a gente lida hoje, vamos falar assim, a maior parte é mão de obra, mas é bem diferente o propósito, né? Exato. O exato. foco. Sim, sim. E com a Atlas? As diferenças aí de atuação? Que aprendizado que você levou? O Raul não pode responder. Eu o sou Raul tá lá, testemunha, não pode. mas Tem que estar o Vanderlei. Eu levei vários aprendizados da Ariel para a Atlas, né? Ou seja, esse olhar de gestão, de liderança, mais colaborativo, menos, vamos dizer assim, hierárquico, né? Vamos dizer assim, foi fruto também desse aprendizado na Ariel. E muitos conhecimentos da Atlas a gente levou para a Ariel, por exemplo. Hoje a Ariel, ela trabalha com uma gestão orçamentária, ela tem uma contabilidade, né? Embora a Atlas não faça contabilidade, porque seria até um conflito de interesse. Claro. Mas a gente norteia para que a contabilidade seja feita nos moldes que você precisa ter para fazer uma boa gestão.
Então, a Ariel hoje é uma instituição que ela consegue ter um planejamento, né, Cássio? Inclusive, vocês já têm esse planejamento orçamentário e tem um fechamento, tem GTs, grupos de trabalhos que, por exemplo, de gestão financeira, que se reúnem, né? Aí está envolvido financeiro, coordenação, contador, presidente, tesoureiro, forma quase um time lá para falar sobre as finanças da instituição. E isso, assim, fechou o mês, já está praticamente na semana subsequente com a contabilidade e com o orçamento sendo conciliado, ou seja, o que nós orçamos, o que executou e aonde que a gente tem que corrigir rota. Aqui, vamos lá, um parênteses, hein? Então, uma entidade, né, filantrópica, beneficente, ela usa a contabilidade, fecha na semana logo em seguida, e ela usa a contabilidade para fazer gestão, Perfeito. certo? Então, só para registrar, né, que muitos negócios a gente fala que não é possível, etc, né? Exato. Aqui um exemplo de uma entidade que faz isso e cumpre a risca, né? E essa foi uma das grandes conquistas, né? Falando dessa parte da gestão. Mas eu acho que a grande evolução, se a gente olhar por perspectivas, realmente foi com relação às pessoas, né? Mesmo numa época de pandemia, houve muito investimento. Muito investimento, e até quando nós tivemos que nos recolher, vamos dizer assim, né? Porque da noite pro dia se instaurou uma pandemia, vamos dizer assim, 700 atendidos, e é um atendimento de contato pessoal, a terapia ela é sinestésica. Como que você faz da noite pro dia para não perder tudo isso? A Ariel, ela fez uma transformação digital assim 360 graus da noite pro dia. E estava todo o time mobilizado, atendendo as famílias, formando, treinando, orientando as mães. E aí as famílias passaram a valorizar mais o trabalho da Ariel, porque elas realmente sentiram na pele como era lidar com o dia a dia, né? Porque tem algumas famílias que levam a criança e a criança fica ali, recebe todo o tratamento, mas ela não vive todos os dias fazendo aquilo. Então, quando teve que se deparar com essa situação, tudo se tornou bastante complexo. E o time, a equipe da Ariel soube trabalhar muito com isso. E a gente precisou investir muito, então foram trabalhos de coaching aqui, não posso deixar de agradecer, por exemplo, Paulo Dioto, Eduardo Sakai, a Joyce Heller, a doutora Ieda, a Elaine. Então foram tanto trabalho de coaching, mentoria, orientação, atendimento humanizado, toda a parte de capacitação, cursos de psicologia positiva, cursos de inteligência emocional. Então foi feito todo um trabalho para conseguir preparar para o pessoal saber lidar com toda Com a transformação. A transformação, né? Sim. E ao mesmo tempo ter que transformar a Ariel para ela estar preparada para esse novo. Então a Ariel hoje também ela é uma instituição que ela está toda em nuvem. A Ariel hoje ela tem uma que a gente chama de uma nuvem privada, né? Mas que ela está 100% na web. Ou seja, legal, ela está 100% na web. Todas as aplicações de prontuários, software de gestão, está todo na web, né? Nós tínhamos uma mega estrutura interna com servidores, cabeamento, uma loucura, né? E todo esse trabalho de infra também que foi feito, né? Então, são várias frentes, né, que a gente, durante essa jornada aí, teve condições de atuar. Né? E falar disso para a Ariel não é, eu vou até colocar entre aspas, não é só uma inovação. Falar disso para a Ariel é a segurança para o atendido que está lá dentro. Sim. É o respeito por ele, pela família, de que ele está num ambiente que é seguro, onde você não vai ter uma perda de dados, por exemplo, onde a história dele vai ser sempre respeitada. Ou seja, é diferente de uma empresa onde isso é uma inovação, para ter mais eficiência, né? Na Ariel não é só isso, é respeito. Sim, É respeito pelo atendido, né? Inclusive focada para atendimento da LGPD, né? Exato. Hoje todos os nossos Exatamente. processos O atendem protocolo de LGPD da Ariel é... Mas é uma coisa que você fala assim, e aí eu me dirijo até ao Raul, meu sócio na Transforma Negócios, para falar disso, que esse é o nosso 4º episódio e que honra que a gente tem de poder falar aqui em todos os 4 episódios, e inclusive acho que nos próximos vão ser assim também, né? A gente sempre transformou, falou de estratégia e se conectou, mas sempre levando o ser humano junto, né? Podemos falar de resultado, devemos, toda empresa tem que falar disso, a gente repete, né? Mas o que você disse aqui agora é quanta transformação teve. Sim. Conectando as pessoas, levando o time junto, né? Isso é uma forma de trabalho que eu acho que está conectada com a nossa integridade, né? Como que não é simplesmente eu estou vendendo um produto, não.
eu posso até transformar sim, mas vamos lá, tem que estar todo mundo junto. Até se a gente parar para pensar em termos de condução do que foi feito e como a gente em time equacionou isso, porque vamos lá, né? Pílula conceitual, né? Bora. Pílula conceitual. Nisso você é bom, vai lá. Então, mecânica do negócio. Negócio é um mecanismo de como eu gero valor e capturo o valor em retorno. Isso é um negócio. Então, não raro, uma empresa ela tem mais de um negócio lá dentro e é um desafio até quando ela não se dá conta disso. Então, imagina, né? Eu tenho lá Metalfran, eu poderia ter a galvânica de uma linha que atende um segmento. Eu tenho uma outra linha que atende outro segmento, são clientes diferentes, valores diferentes, propósito de valor diferente. Então, muitas vezes são dois negócios. Talvez eles exijam até talentos diferentes para ser desempenhado. E conciliar um negócio já é difícil. Nossa. E aí, quando a gente vê a Ariel com 120 pessoas, 60 anos de história, e a gente para dar um zoom, são 6 negócios lá dentro. Sim. Então, uma coisa é a saúde da Ariel, outra coisa é assistência social, outra coisa é esportes. Outra coisa vai lá, a parte lá de Iracemápolis. Educação. Outra coisa é educação. E ainda tinha a parte da marcenaria, por exemplo, que era um outro negócio. Isso outros negócios que na linha do tempo já passou por reciclagem, CHTT, alguma parte de prestação de serviço para grandes empresas. Então eu comento assim, se para um empreendedor um negócio já é um desafio, né? Acho que é bacana sentar com esses dois aqui e aprender, junto com a Jane, com todo o time de liderança lá, a fazer a gestão de 6 negócios no meio de uma pandemia ainda. Então, assim, e além disso, a gente juntou quantas pessoas no auditório para debater estratégia simultaneamente, né? Foram umas 20 pessoas, 20, 25 pessoas envolvidas simultaneamente no desafio estratégico desde o dia 1. Sim. E depois vocês ainda reuniram as 120 pessoas no auditório falando de estratégia com as 120 pessoas. Pois é. Então, assim... Mas é pra falar que dá, né? Dá pra fazer. Pelo visto, deu. Se for pra repetir, é um desafio. Qual que é a surpresa, né? Na hora de você colocar 120 pessoas no auditório, você vai, isso aí vai dar problema, né? Não vai entender, não vai ficar claro. E a surpresa que a gente tem, que tá todo mundo alinhado, todo mundo sabendo, todo mundo sabe pra onde vai. Pois é. Então, Olha, o que eu meditei antes daquele dia lá. Então. Tá, agora eu vou fugir do script. Essa pergunta não foi alinhada. Momento transforma negócios aqui. Raul, vamos lá, um dos nossos produtos, 12 em 30, isso porque a gente fala que a gente vai contribuir, facilitar a estratégia do seu negócio os próximos 12 meses em 30 dias, através de modelagem de negócio, e quando a gente modela o negócio, você vai saber aonde você está e para onde você vai. Tão simples quanto isso. Aí o Raul chega lá dizendo, tão simples quanto isso. Fala agora do seu desafio, cara, como é que foi chegar lá e modelar 5 negócios, o que você sentiu? Peguei no contrapé e não combinamos essa. E até, para mim, o grande desafio é o quê? É compreender demais a jornada da instituição, da liderança, que negócio é a ponta, né? Negócio é o mecanismo que ele tem técnica para você entender. Mas e a liderança e a cultura? E um é reflexo do outro. Total. E toda vez que tem uma troca de liderança, tem uma potencial ajuste, troca, transformação de cultura. Então a gente estava falando de algo que tinha que ser perene, respeitando a história, a cultura e as lideranças. Não somente uma, mas ainda numa transição. E respeitando a liderança das pessoas que estavam lá, e não somente deles, como a liderança de cada negócio que estava lá e cada um com um estilo diferente. Então, tentar entender de onde eu estou para onde eu vou nesse caso, a gente foi recalculando rota, tateando. Eu lembro de reuniões que eu tinha ido com toda uma dinâmica pronta na minha cabeça, né? Na minha cabeça o negócio tava lindo, né? Não, vamos fazer isso, e a pauta vai dar certo. Né? Chegou nos 15 minutos, falei, joga a pauta fora. Não vai dar certo. Então vamos tentar, então vamos de cá para lá. Então é muito interessante quando para mim, um grande aprendizado no caso da Ariel é a estratégia fluida. É realmente a estratégia do artesão. E cada vaso que você vai fazer com a mão vai sair de um jeito. E tá tudo bem, porque aquele vaso era para sair daquele jeito. E ele tem um valor por ser assim. E ele tem um valor por ser assim. Exato. Então, não coube a gente falar para Ariel se encaixar na estratégia. Coube a gente respeitar demais a jornada da Ariel e tentar elevar a nossa consciência para se conectar com aquilo. Para daí, de dentro para fora, a gente construir alguma coisa.
E isso para mim foi um aprendizado muito grande que eu agradeço demais a Ariel por esse privilégio. E um aspecto importante também, né, que é o quem, né? Então, é tão importante quanto, ou talvez mais importante que, você definir para onde você vai, mas é com quem você está. Porque se para onde você vai mudar, e mudar radicalmente, com quem você está, de fato está junto, e pode ir para outro caminho. E a pandemia foi exatamente isso, né? A gente tinha lá, estamos seguindo um plano, um orçamento, um planejamento, da noite para o dia mudou tudo, mudou absolutamente tudo. E aí você olha e senta com as pessoas e você vê que de fato você pode contar com as pessoas, seja para falar de estratégia, seja para falar de situações difíceis, decisões difíceis, né? Foram decisões difíceis, mas as pessoas estão ali, elas estão engajadas e elas olham, e aí isso é um aspecto muito importante da liderança e do líder, né? De fato essa questão da integridade, da intenção, deixar muito claro. Não importa se a notícia que você tem que dar seja boa, seja ruim, mas que ela seja dada com transparência, que ela seja dada com responsabilidade. Eu me lembro quando se instaurou a pandemia, que eu reuni todas as pessoas da Ariel no pátio da Ariel. E quando eu terminei lá no último dia, né, que o pessoal até fez uma homenagem muito bonita, alguns colaboradores vieram me conversar comigo e remeter essa data. O dia que nós nos reunimos, nós dissemos assim, olha, nós faremos o nosso melhor. Não sabemos o que vai acontecer, mas vocês tenham absoluta certeza que nós faremos o nosso melhor, com o maior zelo possível, olhando as possibilidades, enfim. E foi o que de fato aconteceu, né? E a gente contou com a colaboração. Então, esse é um aspecto muito importante. Isso diz respeito à confiança, né? Como você tem um ambiente dentro de uma organização onde as pessoas confiam, né? Isso é uma base muito importante para você conseguir fazer com que as coisas aconteçam, né? E aí isso se traduz na credibilidade, né, que você vai construindo e como que isso também é trabalhado de maneira coletiva, né? Sim, com certeza. Bom, pelo visto, o Cássio não vai ter muito desafio então pela frente. Tá mais fácil agora. Todo dia é um dia novo, né? Não tem... Com certeza. Ainda mais quando faz 60 anos, Quando né, faz Cássio? 60 anos. O Cássio, né? Nossa E Senhora. os próximos 60 anos, Cássio? E aí, cara, vai qual que é a acontecer? visão? O que é o futuro aí? Vou Quais contratar são uma os... empresa de planejamento estratégico para me ajudar nisso aí. Não, mas e aí, quais são os desafios que você percebe para você, talvez, e para a instituição também, né? Essa próxima gestão. A princípio, né, essa parte, vamos falar assim, operacional da gestão ficou muito bem organizada, né? Vanderlei de novo aqui, nosso mentor. Vanderlei não, nós, né? Então, assim, a parte de gestão financeira, orçamentária, tudo isso, a gente sabe que pode dar um déficit no final do ano, mas a gente sabe, né? Então já está na nossa mão, a gente já consegue executar planos para absorver isso aí de alguma forma, né? E até buscar outro tipo de sustentabilidade para a Ariel poder fechar o ano. A gente não preza pelo positivo na Ariel, mas é que feche o ano bem, que não feche negativo. Então essa parte está muito claro, né? O que ficou mais organizado da Ariel foi a clareza e a transparência de todos os dados. Então a gente consegue ter uma visão de tudo isso aí. Agora, estrategicamente, sobre operação dos funcionários, o dia a dia da Ariel muda muito. Então, com 120 funcionários, tem funcionário entrando, funcionário saindo, um que entra novo, que está vindo com uma cabeça de outro lugar, ainda de repente não está nem voltado para o propósito. O que mais acontece é funcionário já entrar já na Ariel, ele sabendo, ele já tem esse propósito, que ajuda bastante. Então, é sempre cercear todo essa gestão inteira operacional, né, dos colaboradores da Ariel, para que todos tenham a visão da onde a gente quer chegar, né? Então, reciclar o nosso planejamento estratégico continuamente, como tem... a Ariel não tem uma rotatividade muito alta de funcionários, mas existe. Então, a gente tem sempre que estar reciclando, tem sempre que estar colocando todo mundo no eixo de novo, e essa faz parte, eu acho, é o desafio principal da gestão
da Ariel. É manter essa conexão, né? Todo mundo sabendo para onde a gente está indo, né? Eu gosto de uma definição de função de líder, das várias possíveis, né? Mas uma que eu particularmente gosto é que todo líder, cabe a ele estabelecer uma visão muito clara e conseguir, né, fomentar o comprometimento das pessoas para ir para lá. Então você estabelece uma visão clara e traz todo mundo pro barco para chegar lá, né? Mas daí chega, tem que estabelecer a próxima. Tem que estabelecer a próxima, né? Isso é por causa da vida, né? Então... E desistir é fácil, né? Desistir é a primeira opção que vem na cabeça de todas as decisões, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Acho que, sei lá, deu alguma coisa errada, não sei. Na hora que eu olho assim pra sala inteira, muitas vezes eu pego olhando, essa semana passada principalmente, olhava aqui assim, falei, caramba, né? Cadê o Vanderlei? Que com o Vanderlei lá tava mais fácil um pouco, né? Falei, cadê o Vanderlei agora? Aí eu fico pensando, o que o Vanderlei ia falar, né? E é legal porque daí eu sempre vou, o Vanderlei muito calmo, muito sereno e tem essa clareza na hora de falar, né? Então eu fico pensando, pô, eu acho que o Vanderlei ia ser primeiro transparente. E eu tô indo nessa linha, né? Primeiro tentar ser transparente nas decisões, para que a gente possa ter todo mundo do nosso lado. Senão fica aquele toma lá da cá, né? Você dá a decisão, não acontece, volta. E aqui uma coisa que eu posso falar daí em 20 anos de amizade com o Cássio, né? Essa característica da humildade, ela é maravilhosa, né? E daí pega o tanto de coisa boa que o Cássio tem, o tanto de competência, o tanto de força. Só que ele ainda soma, a sabedoria dele é que ele soma as do Vanderlei e ainda respeita tudo isso e traz a dele. Então é muito bacana que vai virando jogo de multiplicação e não de divisão, né? É a cultura, né? Exato. E você fez isso com o Caurinho que veio antes, soube respeitar. Tanto que na festa de final de ano, que a gente teve o privilégio de estar lá, eu achei muito bonito isso. Ou seja, tava lá o Caurinho, Vanderlei e Cássio, já num respeito de uma linha, né? Então, isso é muito bonito e respeita e fortalece a entidade isso, né? É uma passagem de bastão. E a corrente, ela é tão forte quanto o elo mais fraco, né? E até nesse último ano, nos últimos meses, né, Cássio, já estava muito mais numa condição de aconselhamento do que de tomada de decisão. Estava fazendo a transição já. Por exemplo, o presidente da Ariel de Iracemápolis, quando eu o convidei para participar, Cássio, fazer parte, aqui quero deixar um agradecimento para o João também, na primeira gestão, né, e aquilo que eu falei, você tem que conciliar as coisas, né, você ter uma empresa numa época de pandemia, e aqui um agradecimento também a todos os meus sócios, eu já disse isso, repito, na Atlas, porque eu tive essa tranquilidade, né, do ponto de vista da empresa a qual participo, valorizar essa iniciativa e não só valorizar, apoiar, patrocinar, de modo que eu tinha uma agenda que eu me dedicava a Ariel e eu não tinha preocupação se, olha, não estou lá no meu escritório, alguém vai estar, poxa, o Vanderlei não está aqui, está lá na Ariel. Sabe? Foi muito bem visto, né? isso. É algo, né? Até que é motivado realmente, de ser feito. Mas nesse período, o Cássio já foi fazendo toda a gestão. A unidade de Iracemápolis, junto com diretores, inclusive, de Iracemápolis, né? O Sandro, mandando um abraço aqui também para o Sandro. E o Ângelo Denadai, não podemos deixar de mandar um abraço, um agradecimento. Ele está lá na usina, sempre ajudando. Foi um dos fundadores lá, junto com o pessoal aqui. Se lembrar de alguém, né? A gente põe nos créditos. Coloca assim no final. Vai aparecendo. Manda um WhatsApp e a gente põe nos créditos. Por favor. Vai surgindo nomes. Um crédito, um pix. Mas o Cássio já vinha tomando decisões, fazendo gestão, e a gente ia conversando junto, né? E isso é um modelo legal que a gente encontrou, né, Cássio, de transição. Legal, porque acaba criando a possibilidade de ruptura é menor. Porque, como foi dito aqui, cada um tem o seu jeito, o seu estilo e tudo mais. Mas à medida que as pessoas vão convivendo nessa passagem de bastão, de modo que muitas reuniões, toda a liderança participava comigo e com o Cássio. Então, quando o Vanderlei saiu e o Cássio chegou, não se tratava de alguém que estava chegando ali naquele momento assumindo a presidência da Ariel. Não tem ruptura. Já foi um ano. Bacana, então, assim, cara, se você tem 2 anos de gestão e você acompanha como vice, mas no segundo ano em especial você já vai acompanhando mais de perto, na prática,
acaba ficando 3 anos. É. 1 ano é de estágio e 2 de execução. De trainee. Show. Legal, né? Galera, quando o papo é bom, ele passa rápido. Então, Já foi? já foi uma Já horinha foi, de já? bate-papo. Caramba. Eu acho que se a gente ficar Vamos muito. ter que ter- A gente até vamos quer marcar o ficar mais próximo aqui, mas a episódio. gente não vamos poupar os espectadores disso, né? Vamos fazer primeiro semestre, a gente faz balanço de gestão no caso. Isso, primeiro isso. semestre. Agora- Já vai marcando. Tá já. mais careca no É, segundo é. episódio. Eu não fiquei careca, mas fiquei com um pouquinho mais de cabelo branco. Eu sempre gosto de, no fim, deixar aberto aí para uma mensagem final que vocês queiram passar em nome da Ariel, mas hoje, especialmente, eu quero também dar uma super rápida, que é muito obrigado para Vanderlei, para Cássio, obrigado para Ariel como um todo, todos os colaboradores aí que sempre acolheram a gente absurdamente bem, é um ambiente extremamente gostoso de participar, de conviver, então para cada líder, gestor, funcionário que esteve do nosso lado trabalhando e pensando em estratégia, tem sido um prazer enorme falar de estratégia com todos vocês juntos, então obrigado por tudo isso mesmo, é a minha mensagem pelo menos final, né? Deixar espaço aberto agora para vocês também nessa mensagem final se quiserem, senão Por happy favor. hour. Eu quero agradecer aqui, Raul, Bruno, Transforma, por todo o apoio que vocês têm dado à Ariel. A gente sabe não só da importância do trabalho, mas acima de tudo as pessoas que estão conectadas nesse trabalho, né? Que a gente teve o privilégio de fazer parte, que a gente percebe que foi uma semente colocada e que vai ser continuada, né? E um agradecimento especial aqui ao Cássio, que é um grande amigo, um grande irmão, um grande Legal, né? parceiro, e é uma felicidade ver o Cássio tendo essa oportunidade, porque de fato presidir a Ariel era algo que brilhava os olhos dele, né? Então quando você convida alguém e você percebe que a pessoa, poxa, para mim pode ser um desafio, e nós estamos juntos, né? A Ariel tem o conselho, agora tem uma renovação de conselho também, a gente está fazendo parte de todo esse processo e continuar cada vez mais apoiando a Ariel estrategicamente com aquela com a experiência que a gente teve, né? Assim como os outros diretores, presidentes que já passaram pela Ariel, que participam do conselho, né? Então é um legado que não se perde, né? Não é também uma descontinuidade, né? É uma nova jornada continuando apoiando a Ariel. Então aqui é a minha eterna gratidão aí a essa instituição que eu amo de coração. Show de bola. O que eu queria dizer nessa mensagem final é que a Ariel tem vários dois pontos, antes e depois. E um antes e depois foi a Transforma Negócios na Ariel, que facilita muito a gestão da Ariel. É o desenvolvimento do planejamento estratégico na Ariel pela Transforma Negócios. Isso facilita muito a gestão. E melhor que isso, envolve todos os colaboradores da Ariel na gestão, né? E isso leva a Ariel para cima, para frente. E é o que está acontecendo. A Ariel está pujante e vai continuar crescendo, né? Tem novos negócios por vir da Ariel. E tudo isso graças ao planejamento estratégico. Senão, nós estaríamos lá há 60 anos atrás, começando de novo a Ariel, né? Então, isso é muito importante. É um agradecimento em nome da Ariel mesmo, a Transforma Negócios. E que queria deixar aí a Ariel de portas abertas para vocês, né? Voltem logo para a Ariel. É muito importante. E também para todo mundo que assiste, quiser conhecer a Ariel, faz um Pix para a Ariel É importante. e seja... Não podemos esquecer. E bem-vindo, né? E seja bem-vindo para conhecer a Ariel, ver como funcionam os atendimentos, tudo isso a Ariel está de portas abertas. Vou parafrasear rapidamente aqui meu sócio. Para a Ariel, principalmente, oração e doação é muito bem-vindo. E eu, pra mim, eu nem ia falar que já... Mas a imagem que até conversando um pouco, né? É interessante que a árvore ela só cresce proporcional ao tamanho da raiz, né? E muitas vezes em negócios, nesse mundo tão acelerado que a gente está, fica falando tanto em crescimento, tanto em resultado, tanto bom, mas o que sustenta isso? Daí volta de novo o E, né? É um E ou outro, né? Então, Sim. quando a gente tá numa mesa com amizades de décadas, né? Que aí é uma sincronicidade que nós temos, né? Eu acho que já é uma emoção por si só, né? E ainda falando uma entidade com 60 anos, você fala, puxa vida, né? Que bom que é criar raiz, né? Aí a árvore ela pode crescer à vontade mesmo, porque tem sustentação. Sim. Então, eu fico muito contente de ajudar, né, a construir coisas que se sustentam na linha do tempo, e não construir algo que você vê que vai, né, cair ou vai
esfarelar. Então, que bom que vocês são parte aí dessa raiz da Aril e estão ajudando demais no crescimento dela. Né? Beleza, Muito bom, gente? muito Beleza. bom. Foi uma Obrigado. experiência muito rica aí. Muito Agradeço até o convite aí. A gente não sabia como seria, né? Mas curti bastante aqui o Durante. Seja o primeiro de muitos. Para quem ficou com a gente, obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.